Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E hoje começamos mais uma carta católica, primeira carta de São Pedro. Vamos aguardar aqui um pouquinho o pessoal chegar e já vamos iniciar a nossa aula. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, primeira carta de São Pedro. Boa tarde, Ana Paula, Fabrício. Todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos, viu? A Ana, a Rosalina. Não percam essa primeira aula de hoje, tá bom? Serão 3 aulas sobre a primeira carta de São Pedro. Só faltam 2 cartas para a gente terminar as cartas católicas. Essa primeira epístola de São Pedro e a segunda. O resto fizemos tudo. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então com as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal, por estar aqui comigo em mais uma catequese. Lembrando que as catequeses são abertas, feitas ao vivo, depois elas ficam gravadas para os assinantes do Instagram e para os membros do meu canal do YouTube. Então, já estamos com quase 30 pessoas. Vamos iniciar então. Como sempre eu faço, hoje, essa primeira carta de São Pedro, ela possui 5 capítulos. Então, hoje eu vou fazer a introdução, vou explicar o contexto da carta, para quem ela foi escrita, e depois vamos ler o capítulo 1. Na quarta-feira vai ser a aula 2, onde eu vou fazer os capítulos 2 e 3. E depois, eu não sei se eu vou conseguir na sexta-feira, mas na última aula, na terceira aula, vou fazer os capítulos 4 e 5, tá bom? Não deixem de acompanhar aqui. Então, vamos lá. Primeira carta de São Pedro. Eu vou ler aqui o contexto histórico, as mensagens principais da carta. Eu peço para que vocês coloquem as perguntas nos intervalos que eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Porque senão eu vou estar lendo aqui, eu não vejo e a pergunta passa, tá? Então vamos lá. Primeira carta de São Pedro. Ela é encontrada no Novo Testamento da Bíblia, é uma epístola atribuída ao apóstolo Pedro. O contexto e as mensagens principais dessa carta podem ser compreendidas a partir de vários aspectos. Então, primeiro, o contexto histórico da carta. Destinatários. A carta foi escrita para cristãos que viviam em várias regiões da Ásia Menor, atualmente a área da Turquia, enfrentando perseguições e dificuldades. Esses cristãos eram, em sua maioria, gentios que haviam se convertido ao cristianismo. Opa, aqui nós temos uma boa dica então. Ao contrário, por exemplo, da última carta que nós estudamos, que é a carta de São Tiago, que foi escrita praticamente para judeus convertidos, a primeira epístola de São Pedro, ela não foi escrita principalmente para judeus. Claro que no meio também deveriam ter judeus, mas foi escrita para as primeiras comunidades da região da Ásia Menor e em especial para gentios. Opa, gentios eram pagãos, eram pessoas que não eram judias. Então aqui já vai uma dica muito grande. Então aqui provavelmente a carta ela não tem muita coisa falando sobre Antigo Testamento, porque o gentio não iria entender. Ao contrário da carta de São Tiago, que nós vimos que ele usa muito o Antigo Testamento. Contexto de perseguição. O período em que a carta foi escrita é marcado por crescente hostilidade em relação aos cristãos. Pedro aborda a necessidade de resistência e fé em meio a essas provações. Então veja, no início das comunidades cristãs, elas passaram por provações, perseguições, tanto em Jerusalém
como também fora de Jerusalém, como é o contexto desta carta, Ásia Menor. Então, as primeiras comunidades estavam passando por perseguições e nesta carta que nós vamos estudar, Pedro exorta para ficarem firmes e resistentes na fé. Terceiro ponto, identidade cristã. A carta enfatiza a nova identidade dos cristãos como povo de Deus, ressaltando a importância da santidade e do testemunho da fé. Então, esses são os 3 pontos históricos. Mensagens principais da carta. Primeira, esperança e perseverança. Pedro encoraja os destinatários a manterem a esperança viva, lembrando-os da herança incorruptível que têm em Cristo. Ele fala sobre o sofrimento como parte da experiência cristã, mas também como um meio de fortalecer a fé. Segunda mensagem, santidade e comportamento ético. A carta exorta os cristãos a viverem de maneira santa e ética, refletindo os valores do reino de Deus. Pedro destaca que a santidade deve ser uma resposta à graça recebida. Então aqui, olha, a gente já tem vários aspectos aí dessa carta, de esperança e de viver na santidade. E o terceiro ponto, deixa eu ver se é o último. Não, tem 4. O terceiro ponto, sofrimento por causa da fé. Um dos temas centrais é o sofrimento por causa da fé. Pedro ensina que esse sofrimento não deve ser visto como algo negativo, mas como uma participação nos sofrimentos de Cristo. Então veja, olha que importante para quem está assistindo agora ao vivo ou vai ver esse vídeo depois. Veja, esse termo sofrimento hoje, ele é muito questionado, porque alguns adeptos aí das novas teologias, né, dizem que a gente não precisa sofrer. Eu não estou falando que a gente precisa sofrer, porque isso seria ser masoquista. Mas o sofrimento, gente, ele faz parte da nossa vida nesse plano terrestre, né? Então, claro, Deus quer que a gente sofra? Não, Deus não quer. Mas o sofrimento é inerente. Desde quando houve a queda por causa do pecado original, lá atrás em Adão e Eva, nós perdemos os dons préternaturais. Então, o que isso significa? Antes da queda, nós não tínhamos dor, não tínhamos sofrimentos, não tínhamos morte. Agora nós temos. Nós fazemos parte do vale de lágrimas. Então, é claro que Deus não quer que a gente sofra, mas o sofrimento faz parte. E Pedro exorta na sua carta que se tivermos que passar pelo sofrimento, que a gente use esse sofrimento para nos unirmos ao sofrimento de Cristo. Então, isso aqui vai ser dito lá no capítulo 4. Não é assunto para hoje, mas estamos falando das principais mensagens da carta. Quarta mensagem, relações sociais e autoridade. A carta também aborda questões práticas sobre como os cristãos devem se comportar em suas relações sociais, incluindo conselhos sobre submissão às autoridades e respeito nas interações familiares. Então, aqui é a parte prática da carta. Essa parte está no capítulo 2, nós veremos na próxima aula. E 5, a igreja como comunidade. Pedro descreve a igreja como um sacerdócio real e uma nação santa, enfatizando a importância da comunidade cristã e do apoio mútuo entre os fiéis. Então, viver em comunidade. Conclusão, a primeira carta de São Pedro é uma mensagem de encorajamento e instrução para os cristãos enfrentando dificuldades. E ela reafirma a identidade dos crentes em Cristo, incentiva a perseverança na fé e orienta sobre como viver de maneira ética e santa em um mundo hostil. A ênfase na esperança e na solidariedade entre os membros da comunidade cristã continua relevante para os desafios contemporâneos enfrentados pelos fiéis. Então, assim, é o que fala nessa última frase. Os problemas que as comunidades primitivas enfrentavam, a gente também enfrenta hoje. Quem é de comunidade aqui, que é ativo dentro da comunidade, trabalha em pastorais, em serviços missionários,
Sabe que existem esses problemas hoje. Existe perseguição, gente. Existe. Dentro da família, pelos amigos. Isso eu sinto na pele também, né? Então, gente, esse foi um resumo, um contexto histórico e quais são as mensagens desta carta, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Boa tarde, paz e bem. Boa tarde, Maria Zelma. Boa tarde, Maria. E salve Maria. Muito bem, vamos começar então a ler a carta. Primeira carta de São Pedro. Lembrando que eu leio pelo meu Kindle. A versão é da Bíblia Ave Maria. Se você quiser acompanhar aí em casa, hoje faremos apenas o capítulo 1. Vamos lá. Primeira carta de São Pedro. Então, como toda carta, começa com uma saudação. Versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue, a graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Olha que saudação belíssima! Veja, nesse novo missal eu não sei se está, mas deve estar também. Eu tenho certeza do último missal que nós usamos até um ano atrás. Essa saudação da carta de Pedro, ela era, pelo menos, eu não sei se é agora, mas uma das saudações que o padre pode fazer na missa. Porque existem várias saudações que o padre pode fazer na missa. Normalmente, os padres fazem aquela básica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Porém, essa saudação de Pedro é uma das saudações que está no missal romano. Pelo menos estava, mas deve estar ainda nessa nova, porque ela é belíssima, essa saudação. Olha, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, Deus Pai escolheu, né, segundo ao pensamento de Deus Pai. E santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. Olha que bonito. Graça e paz vos sejam concebidas, né, dadas abundantemente. Então essa foi a saudação. Então a gente viu aqui que, olha, das comunidades espalhadas no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então é o que disse ali antes o nosso PDF, ali na região da Turquia, as várias comunidades que viviam ali. Versículo 3. Esperança da salvação e prova da fé. Versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí Pedro choveu no molhado, né? Deus nos fez reviver através da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível. Quer dizer, ninguém tira de nós essa herança. Só nós podemos realmente abandonar essa herança. Ninguém tem o poder de tirar ela de nós. Incontaminável e imarcessível. Nossa, agora eu preciso ver o que essa tradução fala. Imarcessível. Imarcessível, que não murcha, tá? Eu nunca tinha visto essa tradução, tá? Imperecível. Então, vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, quer dizer que não murcha, reservada para vós nos céus. Para vós nos céus. Versículo 5.
Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Então, olha aqui, falando da fé, que se a gente tiver fé, nós teremos essa herança incorruptível, incontaminável, e essa salvação está pronta para se manifestar nos últimos tempos, nos tempos da ressurreição. Versículo 6. É isso o que constitui a vossa alegria, ou seja, temos que ser alegres por causa da nossa herança, por sermos filhos de Deus e não pelas alegrias mundanas. É isso o que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações. Então lembra que disse lá no começo que as comunidades daquela região estavam passando por dificuldades, por perseguições. Então o que Pedro fala aqui? Que nós temos que ser alegres por Cristo, pela nossa herança, pela nossa salvação, pela nossa ressurreição, porque nós vamos passar por tribulações e por provações, certo? Então, assim, antes de falar, né, das provações, ele falou qual é a nossa herança, certo? Versículo 7. Para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, quer dizer que a nossa fé vai ser provada, né? Redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Então, as provações, os problemas que a gente passa, é uma provação da fé. Não é que Deus quer provar a fé, não. Deus ele permite as provações para que a gente realmente se agarre na fé. É uma forma para que a nossa fé cresça. Versículo 8. Esse Jesus vós o amais. Então ele sabe para quem ele está escrevendo, né? Sem o terdes visto, credes nele, sem o verdes ainda. E isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Para nós também, né? Nós temos fé em Jesus sem o ter visto. Versículo 9. Porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. Versículo 10. Esta salvação tem sido o objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Então Pedro vai lá atrás. Vocês percebem que ele não citou nenhum trecho da Bíblia, mas ele só falou dos profetas. Olha, aquilo que os profetas falavam lá atrás, os oráculos, era sobre o que vocês estão vivendo agora. Era sobre Jesus. Versículo 11. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Versículo 12. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós, essas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que os próprios anjos desejam contemplar. Então vamos entender. O que Pedro disse aqui? Olha, aquilo que os profetas falaram lá atrás, vocês estão recebendo dos apóstolos agora. Tanto de Pedro, como de Paulo, como de João, seja de quem for. Então, isso que vocês estão recebendo agora, os profetas já anunciavam lá atrás, que é a graça da salvação em Jesus Cristo. Agora, no capítulo 13, Paulo começa a falar sobre a santidade. Então, assim, sabendo que isso que vocês receberam dos apóstolos já foi dito pelos profetas lá atrás, então preparem-se. Versículo 13. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. O que é isso, né? Cingi o rim do vosso espírito. Quando a gente tem essa mensagem, essas palavras, né?
nas Sagradas Escrituras significa colocar a serviço, fazer algo e não ficar esperando. Cingir os rins era colocar aquele símbolo, né? Aquela cinta nos rins, que isso é sinal de trabalho, sinal de serviço. Então, quando fala cingir os vossos rins, é porque o símbolo fica na altura dos rins, tá? Do vosso espírito. Então, ou seja, se coloque a trabalho com o seu espírito de Deus, né? Com o Espírito Santo. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Agora aqui a gente já não tem uma certeza se esse dia que Jesus Cristo aparecer, se Pedro quis dizer da segunda vinda, se Pedro quis dizer do dia da morte de cada um, porque aí também Cristo vem. Mas enfim, prepare, tenha esperança somente na graça, né, que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Versículo 14. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes no tempo da vossa ignorância. Olha, acorda, gente. Vocês não são mais do mundão. Agora vocês não podem ter mais a mesma vontade das coisas antigas. Isso ele diz para nós hoje. Acorda, vocês, cristãos, católicos, convertidos. Vocês não podem mais viver pelo mundão. Vocês não podem ter mais as mesmas paixões que as pessoas que não vão na igreja têm. Porque nós temos Jesus. Não que os outros não tenham, mas dizendo, né, no sentido que os outros não querem. Tem muita gente que não quer Jesus e quer o mundo. Não, nós agora, convertidos, temos a palavra, temos o Espírito, temos a certeza da nossa herança, como ele disse aqui no começo, nós não podemos mais nos apegar às paixões mundanas. Onde eu parei? Versículo 15 agora. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, Santo dos Santos, Jesus. Sede também vós santos em todas as vossas ações. Gente, é uma ordem. Ele disse sede. Sede. Sede também vós santos em todas as vossas ações. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo, do livro do Levítico. Veja que aqui ele citou o livro do Levítico, olha que interessante. Ele citou, mas ele pôs a passagem. Percebe que ele está falando com pessoas que provavelmente não sabem do Antigo Testamento. Então ele citou o Levítico, mas ele falou a frase. Porque se ele só fala assim, como dizia lá no Levítico, o pessoal não ia entender. Então, sede santos, como vosso Pai é santo. É isso que ele citou? Sede santos, porque eu sou santo. Versículo 17. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, olha, aqui, cuidado, porque na carta de São Paulo aos Romanos diz que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Na carta de Santiago já une, ele fala que a fé e as obras andam juntas, porque a fé prova que você tem, as obras provam que você tem fé. Então, se Pedro disse aqui que Deus julga cada um segundo as suas obras. Por quê? Porque se você tiver obra, você tem fé. É um pressuposto. Vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é tempo da peregrinação? É esse tempo que nós estamos vivendo. Porque aqui na Terra é um período de peregrinação. Nós estamos na Terra de passagem. A nossa pátria definitiva não é aqui. Então, enquanto vivermos aqui, temos que viver com temor. Temor não é medo. Temor é saber que se eu não fizer o que Deus pede, eu não vou alcançar a graça. Isso é temor. Temor é querer fazer a vontade de Deus, tá bom? Versículo 18.
Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Aqui ele lembra que nós fomos resgatados para Deus não a compra de ouro e prata, mas a custo do sangue de Cristo. Versículo 19. O Cordeiro imaculado e sem defeito algum. Aqui, de novo, ele compara Jesus Cristo com o Cordeiro imaculado, sem defeito nenhum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Versículo 21. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Então ele ressuscitou Jesus, né, dos mortos e o glorificou. Então por isso nós temos fé em Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Versículo 22. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas, para praticardes um amor fraterno, sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração. Amai-vos uns aos outros, como Cristo pediu, né? Versículo 23. Pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna, que foi a palavra de Deus pregada pelos apóstolos. Versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Isaías 40. Ora, esta palavra é a que é o que vos foi anunciada pelo Evangelho. Então aqui ele quer dizer, a palavra é incorruptível. Se você crê na palavra proclamada pelos apóstolos, se você crê em Jesus Cristo, acabou, não tem o que temer. Este foi então o capítulo 1 e a explicação sobre o contexto histórico e as mensagens sobre essa linda epístola, primeira carta de São Pedro. Então, na quarta-feira também, 14 horas, faremos o capítulo 2 e o capítulo 3, tá? E se tudo der certo, na sexta-feira eu termino essa epístola. Alguma dúvida, pessoal? Você viu que eu vou lendo devagar para a gente ir entendendo versículo por versículo. O ideal agora, gente, é se você conseguir pegar essa carta agora e ler o capítulo 1 devagar de novo, tá tudo fresquinho. Aí isso guarda bem na sua memória. Combinado? Nenhuma pergunta, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que essa aula vai ficar gravada para os assinantes do perfil Catequese de Adultos e para os membros do canal do YouTube Catequese de Adultos. Se você quiser me ajudar aqui no Instagram, vá no meu perfil, ali tem um botão escrito assinatura, é apenas R$ 4,99 por mês. Você tem direito a todas as lives que eu faço, assistir quantas vezes, assistir fora do horário, você assiste quando você quiser. Tá bom? Combinado, pessoal? Então nos vemos na quarta-feira, 14 horas, segunda aula da primeira carta de São Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Tchau.